Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês que estão aí assistindo o nosso curso de atualização do direito material e processual do trabalho, uma leitura constitucional aqui pela FEMARC. Sou o professor Rodrigo Trindade, aqui da escola, e nós vamos falar sobre 4 novas modalidades de contratação apresentadas pela reforma trabalhista. Trabalho temporário, teletrabalho, trabalho tempo parcial e o contrato de trabalho autônomo, exclusivo ou não. Mas vamos começar com o trabalho temporário. O trabalho temporário foi regrado originalmente na Lei 6.019 de 74, dentro de um contexto de crise do petróleo, de necessidade de maior empregabilidade, e teve uma grande alteração com a reforma trabalhista. E antes ainda da reforma trabalhista, teve uma alteração muito importante com a Lei 3.429 de 2017. Essa lei é bastante conhecida por ter sido a lei que trouxe regras gerais de terceirização, mas ela mudou toda a Lei 6.019 de 74 para também alterar diversos itens do trabalho temporário. Isso muitas vezes é pouco lembrado por muitos doutrinadores. É importante a gente saber que o trabalho temporário também mudou com a Lei 3.429 de 2017. Grande objetivo do trabalho temporário é de transferência dos custos de contratação, passar os custos de contrato de trabalho para outra empresa, a empresa regimentadora de trabalho temporário. Segundo, permitir que o empresário tenha trabalhadores para chamar de seus durante períodos relativamente curtos. E para que o empregador, o tomador de trabalho, consiga fazer isso, ele precisa se utilizar de uma empresa atravessadora, uma empresa arregimentadora de trabalho temporário. É essa empresa que tem seus empregados e coloca para trabalhar na outra empresa que é a tomadora de trabalho. E é por isso que se diz que essa é uma relação de trabalho triangular. De um lado, nós temos o trabalhador temporário, que é um empregado subordinado, tem contrato de emprego com o seu empregador, que é a empresa de trabalho temporário, mas é subordinado, recebe ordens, recebe fiscalização e orientação do trabalho de outra empresa, que é a empresa tomadora do trabalho temporário. Esse trabalhador temporário necessariamente é um empregado, precisa ser então pessoa natural, é pessoa física, e necessariamente vai ter que receber um salário equivalente aos trabalhadores diretos da empresa tomadora de serviço. Do outro lado, do outro vértice desse triângulo, nós temos a empresa de trabalho temporário. Empresa de trabalho temporário. Essa empresa, que é a empresa que arregimenta o trabalho temporário, ela necessariamente precisa ser pessoa jurídica, primeiro dos requisitos. Em segundo lugar, ela precisa ter um capital social mínimo de R$100 mil e tem que ter um registro próprio no Ministério do Trabalho. No outro ponto do vértice, nós temos a empresa tomadora de serviços. Essa empresa que vai que vai atuar recebendo o trabalho do funcionário, vai necessariamente ter que ser uma pessoa jurídica ou uma entidade equiparada à pessoa jurídica. Associações, fundações também podem receber o trabalho temporário. Pessoal, objeto do trabalho temporário. Teve alteração também. Originalmente, nós tínhamos objeto de substituição transitória de pessoal permanente. Esse permanece com a Lei 13.429 de 2017. É quando a empresa tomadora de trabalho precisa substituir uma funcionária que está em licença gestante ou um outro funcionário em licença de saúde mais prolongada, chamam como trabalhador temporário para ficar lá. É uma transição transitória de um funcionário permanente. A segunda situação, originalmente, era de demanda por acréscimo extraordinário de serviço. Essa expressão foi alterada e agora se utiliza a lei da expressão demanda complementar de serviços. A Lei 6.019 de 74, alterada pela lei de 2017, ela explica também o que é essa demanda complementar de serviços. Em primeiro lugar, fatos imprevisíveis, situação que não se sabia que ia acontecer, caiu uma tempestade, precisa ter uma contratação maior de funcionários, chama o trabalhador temporário, uma situação de um fato absolutamente imprevisível. Mas trouxe também a situação de fatores previsíveis, mais de natureza periódica ou sazonal. Então, permite também a contratação de
trabalhadores temporários para circunstâncias que são previsíveis, mas dentro de uma sazonalidade, dentro de um momento de calendário em que há maior demanda de trabalhadores na empresa. Só pensar a época do Natal, que tem maior demanda em padarias, em confeitarias, para a produção de panetones, por exemplo, ou a época de Páscoa tem maior demanda de produção de chocolates na forma de ovos. Isso também é uma situação própria de fatores previsíveis dentro de sazonalidades. Pessoal, âmbito, isso teve alteração também, porque originalmente o trabalho temporário era somente para âmbito urbano. A partir de 2017 se excluiu a expressão urbano e, portanto, se entende que também pode ser utilizada para trabalho rural. Forma, necessariamente é um contrato escrito. O contrato entre as empresas tem que ser obrigatoriamente escrito, e me parece que o contrato de emprego com um trabalhador temporário, firmado com a empresa de trabalho temporário, também tem que ser escrito. Prazos, teve alteração. Prazo passa a ser de 180 dias, mas com possibilidade de somar mais 90 dias, desde que se mantenha o motivo da contratação. Então, se o funcionário foi contratado para substituir o colega, que é permanente, mas que está em licença médica, a licença do funcionário originalmente era de 180 dias, mas vai precisar ficar mais 30 dias afastado, pode esse trabalhador temporário, originalmente de 180, ficar de 180 mais 30 dias, 210 dias. Interregno mínimo, 90 dias, ou seja, não é possível a contratação do mesmo trabalhador temporário para o mesmo tomador de serviço sem que passe 90 dias entre um contrato e outro contrato temporário, tem que esperar 90 dias. Efeitos dos descumprimentos, não cumpriu algum dos requisitos da lei do trabalhador temporário, o efeito é de vínculo diretamente com o tomador de serviço, ok? Trabalho temporário já tínhamos. Teletrabalho, isso efetivamente é uma alteração real, efetiva com a reforma trabalhista. O teletrabalho está previsto originalmente em 2 artigos na nossa CLT reformada. Em primeiro lugar, o inciso 3º do artigo 62 soma mais uma hipótese para a exclusão do regime de registro de jornada, não somente externos, não somente gerentes, funcionários com poderes de gestão, agora também o teletrabalhador está dentro do regime de controle de jornada. E trouxe também todo um novo capítulo, seção da CLT, que é o artigo 75A até o 75E da CLT, que trata sobre essa matéria. Bom, teletrabalho é uma modalidade de trabalho à distância. Trabalho à distância não é novidade na CLT. Ele já estava previsto originalmente no artigo 6º, caput e parágrafo único do artigo 6º. Ou seja, com o objetivo na CLT de dizer, olha, aquele sujeito que trabalha fora da empresa, que não está internalizado, ele também é empregado e também é subordinado. Então, mesmo a situação de controle eletrônico, controle à distância, significa subordinação jurídica. Essa era a orientação da CLT até a reforma. Coloquei aqui no slide, vocês vão ver, diversas vantagens e desvantagens para o trabalho à distância, o teletrabalhador. Vocês vejam aí, menores custos, tempo de deslocamento menor, várias vantagens, convivência familiar. Aliás, convivência familiar está nos 2 itens, mas não é engano, não, tá? A convivência familiar aumenta com o teletrabalho, dependendo da família, pode ser melhor ou pode ser pior, a gente sabe, né? Só para pensar veraneio, né? Frank, nosso cameraman aí está rindo, mas é verdade, né? Convivência familiar muito longa às vezes. Às vezes é complicada, pessoal. Olha aí, ó. Características do teletrabalho. Primeiro lugar, é um contrato especial de emprego. Ou seja, o teletrabalhador é empregado, mas é um empregado numa modalidade especial. Demanda uma formalidade própria, não há presunção do teletrabalho se não for um contrato escrito específico. Segundo lugar, teletrabalho demanda necessariamente o uso de ferramentas de informação e comunicação. Teletrabalho não é a mesma coisa que trabalhador externo. Só pensar o seguinte, motorista de longas distâncias, vendedor externo, ele é um trabalhador externo, mas não é um teletrabalhador. O que faz com que se transforme o trabalhador externo se transforme em teletrabalhador é o instrumento de trabalho, é a utilização de ferramentas de informação e comunicação, meios
telemáticos, meios de comunicação tecnológicos, de comunicação instantânea ou muito rápida. Terceiro lugar, só existe o teletrabalho precisa ter o trabalho externo preponderante. Isso significa que o teletrabalhador pode ter parte da sua jornada de trabalho, pode, durante inclusive todos os dias, se deslocar até a empresa. Mas desde que a maior parte da jornada de trabalho seja executada à distância. Significa que tem que ser necessariamente em casa? Não, teletrabalho não precisa ser em casa. Ele tem que ser fora do ambiente da empresa. Mas o teletrabalhador pode trabalhar num café, que tem acesso à internet, pode trabalhar num escritório compartilhado com outras pessoas, com outros colegas, que não necessariamente são empregados na mesma empresa. Isso é muito comum, né? Na Europa, nos Estados Unidos, chamam de hubs, inclusive. Quarto lugar, exclusão do regime de controle de jornada. Isso está específico no artigo 62, inciso 3º. Significa que o teletrabalhador nunca vai ter direito a horas extras? Pessoalmente, me parece que não. A regra tem que ser interpretada de forma coerente com a Constituição. O teletrabalhador não vai ter direito a horas extras não terá direito a horas extras sempre que não for exigido o trabalho que lhe demande ficar realizando o serviço por um período maior que o módulo constitucional de 8 horas, 44 horas de trabalho. Sempre que for demandado uma quantidade de trabalho que só puder ser cumprida em jornada maior do que essas, vai ter direito às horas extras, da mesma forma que a jurisprudência que vem se consolidando com o trabalhador externo. Quinto lugar, é um contrato escrito, já falei sobre isso, com atividades especificadas. Então, as atividades, as tarefas do teletrabalhador devem estar relacionadas, individualizadas no contrato escrito de trabalho. Não tem contratação verbal do teletrabalhador. Sexto lugar, conversão do trabalho interno para teletrabalho só pode ser por mútuo acordo. Então, se o funcionário trabalha dentro da empresa e há a intenção de redirecionar ele para trabalhar em casa, para fazer o teletrabalho, isso só pode acontecer se tiver acordo entre o empregado e o empregador. É diferente na situação de conversão do teletrabalho para trabalho interno. Ele já era um teletrabalhador o empregador diz para ele o seguinte, olha, aquela clássica DR, a culpa não é tua, o problema não é teu, o problema é meu, né? Aquela DR clássica, saibam disso. Sempre que vocês ouvirem isso, o problema não é teu, o problema é meu, sabem que o problema é teu. Sempre acontece. Então, se o empregador diz isso para o empregado, olha, tu vai ter que voltar a trabalhar aqui dentro da empresa. Isso só pode acontecer isso pode acontecer por decisão unilateral do empregador. O empregado não precisa aceitar. Vai trabalhar, não vai trabalhar mais em casa, vai trabalhar aqui dentro da empresa. Aqui a gente tem que cuidar para isso não ser utilizado como forma de obrigar o empregado a pedir demissão. Porque pensa, a empresa pode estar lá em Goiás, ou pode ter a sede da empresa lá na Argentina ou nos Estados Unidos, e o funcionário trabalha em casa, no seu município, chama ele para trabalhar em outro estado e outro país, obviamente, dificilmente ele vai se mudar e pode ser o objetivo somente para pedir demissão, aí não vale. Oitavo lugar, responsabilidade por equipamentos em contrato. Responsabilidade pela utilização dos equipamentos de informática utilizados para o serviço é de responsabilidade do empregador. O empregador que deve comprar os equipamentos para utilização pelo funcionário. Mas o contrato pode estabelecer as regras para aquisição e conservação e manutenção desses equipamentos. Nono lugar, problema, possível mitigação da prevenção de doenças e acidentes. Qual é o tipo de doença e acidente que pode ter trabalhando em casa? Cara, é só olhar o jeito que tu deve estar sentado aí em casa assistindo esse vídeo, né? Ninguém fica em casa assistindo no computador, né, sentado direitinho, o pessoal deve estar esparramado, tenho certeza que você já se arrumou agora em casa, agora já está ereto, já está colocado certinho, ok? Vimos teletrabalhador, trabalha tempo parcial, que é o trabalho de meio período, serviço para trabalhar uma jornada menor. Normalmente, ou pelo menos é pensado isso para pessoas mais velhas ou pessoas mais jovens. Normalmente, jovens são direcionados para trabalho a tempo parcial. Já vinha desde 2001, alterado originalmente na medida provisória, modificou o artigo 58A da CLT. Mas teve novas alterações agora com a reforma trabalhista. Olha só, antes da reforma, desde 2001,
jornada a tempo parcial é que tinha jornada de 25 horas, jornada mínima de 25 horas e proibida horas extras. Isso mudou. Agora, jornada a tempo parcial tem duas circunstâncias. Em primeiro lugar, 36 horas semanais, mínimo de 36 horas semanais, mas sem horas extras, não pode fazer hora extra. A outra circunstância é de 26 horas semanais, com a possibilidade de fazer 6 horas extras semanais. Também pode ser jornada a tempo parcial dessa forma. Vejam que mudou a jornada a tempo parcial, ficou bem maior e pensa só, 36 horas semanais sem horas extras é quase muito parecido com uma jornada a tempo integral. Salário proporcional, o salário do trabalhador a tempo parcial é proporcional ao funcionário que executa as mesmas funções, mas recebe o salário integral. Ah, professor, quer dizer que então pode ser um salário menor do que o salário mínimo para o trabalhador a tempo parcial? Pode ser menor que o salário mínimo, desde que o valor da hora de trabalho seja o valor da hora equivalente ao salário mínimo, ok? Outra coisa, horas extras, o adicional de horas extras permanece sendo de 50%, como está previsto na Constituição. Mas veja, se a jornada a tempo parcial for estabelecida com menos de 26 horas, tudo que for, menos de 26 horas, é a jornada a tempo parcial, tudo que for trabalhado além dessa jornada menor, estabeleceram 24 horas, tá? É a jornada semanal. As 2 horas extras que o funcionário fizer, até que alcance as 26, tem que ser paga como horas extras também, ok? Então, sempre mantém como a hora extra de 50%. Férias. Teve alteração. O regime de férias da jornada a tempo parcial era diferente. Era um regime de férias de 8 a 18 dias, conforme estabelecia a tabela do artigo 130A da CLT. Esse artigo foi revogado pela CLT nova, pela reforma trabalhista. E, portanto, agora a gente aplica o mesmo regime de férias, a mesma tabela de dias de férias, conforme está previsto para o trabalhador a tempo integral. Então, a jornada agora, as férias é conforme estabelecido pela CLT para o trabalhador a tempo integral de 12 a 30 dias. E com isso a reforma trabalhista passa, a CLT, com a reforma trabalhista, passa a cumprir a convenção número 132 da OIT. Outra alteração, regime de férias. O teletrabalhador não podia converter férias em pecúnia, o famoso vender as férias, o abono de férias. Agora também pode converter 1/3 do período de férias em pecúnia, em dinheiro. Veja que interessante. Lá em 2001, estabelecia que a migração do trabalho a tempo integral para o trabalho a tempo parcial só podia ocorrer estabelecido por previsão em acordo com convenção coletiva, a passagem do integral para o trabalho a tempo parcial, está previsto em acordo com convenção, mais acordo individual de trabalho. Essa regra não foi alterada, essa regra permanece. Então, o trabalhador a tempo integral que quiser passar para tempo parcial tem que manifestar individualmente a sua intenção e tem que ter a previsão em acordo coletivo. Parece a mim, pessoalmente, que caso o empregado já seja hoje a tempo parcial, conforme as regras então vigentes, que é no mínimo 25 horas, e quiser passar a tempo parcial para uma jornada de 36 horas semanais sem horas extras, a mim parece que a gente precisa seguir essa regra também. Tem que estar previsto também essa migração dentro da jornada a tempo parcial, previsto em acordo com convenção coletiva, mais manifestação individual. Já estamos chegando no final. Último item. Trabalhador autônomo. E veja ali que no slide está trabalhador autônomo entre parênteses exclusivo, né? Viu ali? Trabalhador autônomo, afinal é exclusivo ou não? Porque quando surgiu pela reforma trabalhista o novo texto do artigo 442B, né? Surgiu o artigo 442B que não existia, e criou a figura do trabalhador autônomo, a figura era o trabalhador autônomo exclusivo. E isso causou uma comoção, uma dúvida na comunidade jurídica, porque afinal, como é possível que um trabalhador seja autônomo,
trabalhe continuamente para o mesmo empregador de forma exclusiva, não pode trabalhar para outro tomador de emprego e ainda assim ele possa ser considerado um trabalhador autônomo. Fica esquisito, né? Porque essas todas são características de empregados. De certa forma, em grande forma, a medida provisória 808 de 2017, ela fornece uma possível solução ou uma minoração dessa, vou chamar, desculpe, eu queria ser mais elegante, vou chamar de esculhambo doutrinário, porque ficou esquisito mesmo trabalhador autônomo exclusivo não ser considerado empregado. Porque olha só, o artigo 442b, na redação determinada pela reforma trabalhista, estabelece que a contratação de autônomo, cumprida por este, todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado previsto no artigo 3º dessa consolidação. Bom, essa expressão com ou sem exclusividade, essa expressão foi excluída do texto do 442b pela medida provisória 808. Olha ali o texto ali embaixo no slide. Vejam que não tem mais aquela parte em laranja, então não tem mais a parte do com ou sem exclusividade. Mas o parágrafo 1º, que também foi incluído pela medida provisória, ele determina o seguinte: não é vedada a celebração de cláusula de exclusividade no contrato previsto no caput deste artigo, não sendo admitida exigência de prestação de serviço pelo trabalhador autônomo a um único tomador de serviços. Então, estabelece como vedada a celebração de cláusula de exclusividade. Mudou bastante. O caput do 442 permitia a exclusividade, mas o parágrafo 1º estabelece que fica vedada a cláusula de exclusividade. Mas atenção, não tem incoerência com o parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz que é possível que o trabalhador autônomo, preste serviços a só um tomador. Tá, mas não ficou esquisito? Ali não está dizendo que é vedada a exclusividade no parágrafo 1º. E o 2º diz que ele pode trabalhar para só um empregador, um tomador de serviços? Não tem incoerência aqui. Porque, veja, o que está estabelecido no parágrafo 1º é que não pode ter acordo entre autônomo e tomador do trabalho, tomador de serviços, de exclusividade. Mas nada impede que esse trabalhador autônomo escolha trabalhar só para um tomador de serviço. Eu, programador de computador, contador, né? Contador técnico de contabilidade, só vou prestar meus serviços para uma empresa. Se eu quiser, eu presto para outra, mas está bem isso aqui, vou prestar somente para essa. Não é vedado que haja trabalho somente para um tomador de serviços. A vedação é de que esse trabalho exclusivo seja estabelecido numa cláusula contratual, ok? É possível. Bom, outros itens aqui, pessoal. Formalidades legais. Ficou esquisito no 442b estabelecer que o trabalhador autônomo deve cumprir as formalidades legais. Bom, o trabalho autônomo está previsto lá no Código Civil e é um contrato informal. Não precisa ter nenhum contrato escrito, não existe formalidade legal para um trabalhador, para um trabalho autônomo. Então fica estranho estabelecer cumprimento de formalidades legais. E quando surgiu essa nova disposição aí pela reforma trabalhista, essa foi uma das críticas que a doutrina fez, porque deu a impressão que quem criou o dispositivo nunca tinha lido o Código Civil, não sabia que não existia essas formalidades legais. Bom, de grande forma, o parágrafo 5º do artigo 442b, trazido pela medida provisória 808 de 2017, ele resolveu grande parte disso, porque ele esclareceu que as formalidades legais são as próprias para as profissões regulamentadas. Profissão regulamentada, essa sim tem formalidade legal. Pensem só, motoristas de longa distância. Motoristas têm legislação própria que trata desse trabalho, motorista autônomo de longa distância. Representante comercial, corretor de imóveis, são trabalhadores, normalmente são trabalhadores autônomos, podem ter exclusividade, caso assim desejem, e são profissões regulamentadas. E, portanto, para que se cumpram, para que se exerçam essas profissões, há necessidade de cumprimento das formalidades legais. Para o corretor de imóveis e para o representante comercial, a formalidade legal mais conhecida e mais importante é o registro próprio no órgão de classe.
Outra coisa interessante, parágrafo 6º do artigo 442b, trazido também pela medida 808, medida provisória 808 de 2017, estabelece algo que já era intuitivo, de que havendo subordinação, o trabalhador autônomo não vai ser trabalhador autônomo, vai ser empregado. Isso não é grande novidade, né? Porque, afinal, o parágrafo único do artigo 442 já estabelece que o trabalhador cooperativado não é empregado. Bom, mas não é empregado porque ele tem a formalidade de ser um trabalhador cooperativado, mas porque ele tem as características próprias do trabalho cooperativado. Essa regra é seguida, evidentemente, pelo trabalhador autônomo. Então, se o trabalhador autônomo não tem subordinação jurídica, evidentemente ele é trabalhador autônomo. Mas se ele é subordinado, ele tem um trabalho orientado, fiscalizado pelo tomador de serviços, aí não. Aí ele só tem a formalidade do trabalhador autônomo, mas materialmente ele é o empregado. Não tem grandes novidades. Da mesma forma que a Justiça do Trabalho já sempre reconheceu o vínculo de emprego com formais trabalhadores autônomos, formais estagiários, formais cooperativados, formais representantes de imóveis, mas que reconhecendo que materialmente eram empregados, a mesma regra, a mesma cultura se mantém para o trabalhador autônomo. Último item, trabalhador autônomo pode recusar a realização do trabalho. Isso é próprio da autonomia do trabalhador autônomo. O trabalho autônomo, o trabalhador autônomo tem autonomia, tem possibilidade de recusar um serviço, não tem obrigação de realizar um trabalho previsto num contrato. O do empregado não. O empregado está previsto o trabalho para ele, ele tem que cumprir. Se o empregado não cumpre, ele incorre numa falta funcional, que pode levar até mesmo a denúncia do contrato, denúncia cheia do contrato, que nós trabalhistas chamamos de despedida por justa causa. O trabalhador autônomo não. O trabalhador autônomo, cumprindo o requisito, o elemento intrínseco essencial da autonomia, pode recusar a realização do trabalho. Está previsto também num dos parágrafos do artigo 442b, mas o dispositivo traz a lembrança de que, caso haja o descumprimento desse trabalho determinado, passado pelo tomador de serviços, pode haver incidência de cláusula penal. Então, vejam, o trabalhador autônomo tem autonomia para recusar o trabalho, mas, havendo essa recusa, o tomador de serviços pode fazer com que ele pague a cláusula penal. Vejam que é um mundo completamente diferente aí que se inaugura nesses novos contratos inaugurados principalmente pela reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, grande parte nós temos também incidência da Lei 13.429 de 2017, e para terminar, a cereja, medida provisória número 808 de 2017, vamos ver se essa medida provisória até março vai ser ratificada, vai ser alterada, ou não vai valer, e vai valer só a reforma trabalhista. Pessoal, um mundo novo que se inaugura, um mundo muito bacana, que a gente precisa estudar bastante, e vamos estudar mesmo, tá? Foi muito legal essa aula de vocês, seguimos no curso, seguimos estudando. Até mais.